Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a diferença, entre a análise sintática e a análise morfológica. Então, na verdade, esse vídeo é um esclarecimento que eu achei muito importante fazer, já que nesse momento agora a gente está entrando para esse momento de estudar a sintaxe. Então eu queria primeiramente demonstrar para vocês que existe uma diferença entre a morfologia e a sintaxe. Percebo que os alunos confundem muito quando estão estudando. Professor, o senhor está falando aí de verbo transitivo. O verbo transitivo tem a ver com artigo, tem a ver com adjetivo. Então muita gente confunde. Professor, e sintaxe, morfologia é o quê? Qual é a diferença? Vamos lá. Depois desse vídeo vocês vão saber fazer a diferença de cada um, certo? Tem um slide aí que vocês estão vendo com as diferenças anotadas e eu vou explicar cada uma delas. Eu estou com a minha colinha aqui embaixo, por isso que de vez em quando eu vou olhar para cá, certo? Então, a análise sintática, existe uma diferença entre a morfologia e a sintaxe. A morfologia, nós analisamos as palavras de uma oração individualmente. Como assim, professor? Quando a gente fala que a gente analisa individualmente, é que na morfologia, na análise morfológica, que nós já temos muitos vídeos aqui, nós estudamos as classes de palavras, ou seja, nós vamos analisar o que é um substantivo, aonde tem um substantivo, aonde tem um adjetivo, se aquilo é um advérbio, se essa palavra é um verbo, em resumo da situação. Na morfologia, nós estudamos o que cada palavra é. Certo? Então vocês não vão conseguir estudar uma análise sintática, fazer uma análise sintática correta se eu não sei o que a palavra é. Então, professor, eu não vou aprender a andar de bicicleta, nem a função dela, se eu não sei o que é uma bicicleta. Exatamente. Primeiro eu preciso saber o que é. Então, na morfologia, nós estudamos o que cada palavra elas são, enquanto classe de palavra. Então, nós não podemos avançar. Você aí não pode avançar para uma análise sintática se você ainda tem dúvida sobre as classes de palavra. Então, você tem que revisar o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um substantivo, o que são cada uma dessas palavras e como nós podemos identificá-las. E nós já temos muitos vídeos sobre classe de palavra aqui no canal, falando da diferença de um adjetivo, de um advérbio, de interjeição, de conjunção, de verbos, de substantivos. Então revise aí, Então a classe de palavra, eu estou falando de verbo, substantivo, o que cada palavra é. Quando eu estou falando da análise sintática, eu estou falando da função dessa palavra, certo? Então, nós analisamos conjuntamente. Na análise sintática, eu já não faço mais uma análise individual da palavra. Eu faço uma análise conjunta e da relação das palavras em uma oração. Então eu vou analisar cada uma dessas classes, percebendo a função delas na minha oração. Então, professor, como é que o senhor resumiria? Eu resumiria assim: a morfologia eu estudo qual classe é, o que a palavra é. Na sintaxe eu analiso a função dessa classe sintaticamente. Conseguiram entender? Então, quando eu faço essa separação, eu vou estudar a sintaxe. E a morfologia eu posso fazer ela individualmente, às vezes, Um exemplo, a preposição ela sempre é pedida, ela é exigida, então já tem uma relação entre as classes, Mas, sei lá, no caso do substantivo, por exemplo, eu posso simplesmente identificá-lo sozinho, sem precisar identificar uma outra classe. Já no caso da análise sintática, eu não consigo fazer uma sintaxe correta, eu não consigo perceber se eu não fizer uma análise conjunta da minha oração. Como assim? Coloquei uma frase aí para que a gente pudesse estudar a partir dela, certo? Então vamos observar. A gente vai fazer uma análise morfossintaxe. Professor, o que é isso? Morfossintaxe é uma junção. Eu vou perceber e identificar as classes de palavras, depois eu vou analisar a função dessas classes e o que elas estão desempenhando, É assim que está na sua prova do concurso. Na sua prova do concurso eles vão exigir de você uma análise morfológica, às vezes uma análise sintática e às vezes uma morfossintaxe, ok? Então vamos lá para a nossa frase, A prova estava muito complicada. Vamos devagar. Vamos para a morfologia. A prova. Eu tenho um artigo a, assim, o artigo se referindo a um substantivo. Toda vez que eu tenho um substantivo, que eu tenho um termo antes se referindo a ele, na maioria das vezes é um artigo. Então eu tenho um artigo a, eu tenho um substantivo prova, Prova é o nome que a gente dá para uma avaliação. A prova estava é um verbo de ligação, assim? Estava muito é um advérbio, um advérbio de intensidade, veja, muito, que está se referindo à prova. Complicada é um adjetivo. Professor, por que um adjetivo? Porque poderia ser a prova fácil, difícil, complicada.
toda vez que eu estou falando de uma característica do meu substantivo, eu tenho um adjetivo. A gente já revisou sobre isso. Então, eu tenho aí, eu já identifiquei, já acabei de fazer a minha análise morfológica. Eu tenho um artigo A se referindo ao meu substantivo, que é sempre assim. Eu tenho um verbo que não é um verbo de ação, preste atenção. Estava. Estava está dando um estado, né, da pessoa ou da prova, né? Assim, e eu tenho muito, que é um advérbio de intensidade, complicada, um adjetivo. Agora vamos para uma análise sintática, ó. O artigo A, ele é um adjunto adnominal. Professor, como assim? Um adjunto adnominal é exatamente a função que um termo, uma classe de palavra exerce quando está se referindo ao nome da frase, quando está junto do nome. E cá para nós, minha gente, olha a dica. Qual é a classe de palavra que dá nome? Não é o substantivo? Então, toda vez que eu tiver um artigo, um numeral ou um pronome adjetivo se referindo ao substantivo, a, o, uns, enfim, toda vez que eu tiver lá, na maioria das vezes é um artigo se referindo ao substantivo, eu tenho um adjunto adnominal. Olha aí, adnome quer dizer tá junto do nome, ok? Então a minha segunda palavra é prova. Prova é um substantivo. Professor, e sintaticamente, prova é o que? É o meu sujeito, é o meu núcleo, né? Quando eu quero achar o sujeito, eu faço o que? O que estava muito complicada? A prova. A prova. Por que prova é o núcleo? Porque o núcleo do sujeito é sempre a palavra mais forte. É aquela palavra que, se eu retirar ela, tudo perde o sentido. Então, prova é o meu núcleo. Então, eu tenho um adjunto adnominal, eu tenho o núcleo do sujeito, depois eu vou ter o quê? Estava, o meu verbo de ligação, né? Assim, qual é a diquinha de concurso? Toda vez, professor, que eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito depois. Como assim? Porque o verbo de ligação, ele está ligando o meu sujeito à característica dele. É só isso, professor? É só isso. Se o meu verbo for de ação, aí eu vou falar de transitividade verbal, objeto direto e indireto. Mas se o meu verbo é de ligação, só tem uma coisa. Ele está ligando o meu sujeito a uma característica dele. Então, ó, a prova estava, verbo de ligação, muito complicada. Complicada, né? A característica da prova, né? Complicado. Então, complicado é um predicativo do sujeito. Exatamente. Professor, e o que é um predicativo do sujeito? Nós já temos vídeos de predicado aqui. Predicativo do sujeito é a parte do predicativo, quando eu tenho um predicado nominal, que dá uma característica do meu sujeito. Complicado é a característica da prova. Ô professor, sobrou muito aí. Muito é o que, sintaticamente? Muito não é um advérbio? Toda vez que eu tenho um advérbio, sintaticamente é um adjunto adverbial. É só isso. Então, professor, se é um advérbio, sintaticamente é um adjunto adverbial? É. Se está se referindo ao nome, ao substantivo, é um adjunto adnominal? É. Um se refere ao nome, adnominal, e o outro se refere ao verbo, adverbial. O meu verbo ele pode ser de ligação ou não. Se for de ligação, predicativo do sujeito. Se não for, é uma ação. Aí pode ser objeto direto ou indireto. Vocês conseguiram perceber a diferença? Ou seja, não consigo fazer uma análise sintática sem saber qual é a classe de palavra. Quando eu descobrir as classes de palavras todas, eu vou lá e faço uma análise correta da sintaxe, né? A função de cada uma dessas palavras. Então, se você não conseguiu entender esse vídeo, se ficou alguma coisa que você não entendeu, volta ele mais uma vez. Tem outros vídeos do canal que a gente revisa, né? Tanto a morfologia como a sintaxe, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês.